nossas vidas, amém? Então nós estamos na série do Filho Pródigo, mais 4 semanas, mais 2 semanas na verdade, essa é a segunda. E essa parábola do Filho Pródigo é uma das parábolas mais famosas e conhecidas que Jesus pregou. Todos já conhecem, alguns conhecem. Quem não conhece? Amém. Vou explicar então. Jesus vai falar sobre um pai que tinha 2 filhos. E pelo contexto que Jesus conta ali, era um homem muito rico, que tinha dinheiro. Então Jesus vai falar sobre 2 filhos. E ele vai citar o filho pródigo, que é o filho mais jovem, e o filho mais velho. E certa vez esse filho mais novo chega no pai e pede para ele a herança. Pai, eu quero a minha herança, aquilo que eu tenho por direito, que eu vou sair da tua casa, vou curtir a minha vida com meus prazeres. E o pai, sem questionar nada, a Bíblia mostra que o pai não falou para ele, mas por que tu vai pegar isso? Não questionou ele em nada, simplesmente deu a parte dele e mandou ele ir então. E eu queria falar algumas lições que eu extraí desse texto que Deus ministrou na minha vida. Algumas lições que nós aprendemos com esse filho pródigo. Pode abrir para nós ali, Lucas 15, 11. Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Na minha tradução, vai falar que ele teve uma vida desordeira, que significa uma vida sem ordem, bagunceira. E uma das lições que eu aprendo é esperar o tempo certo para as coisas. A gente vê que o filho pediu as suas coisas e não pediu satisfação para o pai do que ele deveria fazer. Não pediu uma orientação. Simplesmente ele tomou uma decisão por si próprio, que ele achou que seria boa para ele, pegou suas coisas e foi embora. Porém, essa herança que ele tinha direito, não era quando ele não tinha direito dela com o pai vivo, e sim no momento que o pai morresse, certo? A gente sabe que acontece com muitas famílias isso, o pai tem muitos bens, quando o pai morre, é dividido esses bens entre os filhos, mas só é dividido a partir do momento que o pai morre, né? Então a coisa já começou errada. Ele teve a herança do pai sem o pai estar morto, ou seja, ele simplesmente chegou no pai, pediu a sua herança. E eu creio que o pai falou: mas como que tu vai querer a tua herança se eu estou vivo ainda, filho? Mas eu acredito que ele falou: pai, no meu coração o Senhor morreu já. Dá a minha herança que eu quero ir embora. Amém? Então, uma das coisas que eu aprendo é esperar o tempo certo para as coisas, porque aquele não era o tempo certo dele ganhar a sua herança. Então ele simplesmente pegou e foi embora. E Eclesiastes 3:1 vai dizer isso, que há um tempo certo e um tempo determinado para todas as coisas. Então a lição que nós extraímos daqui é esperar as coisas certas, esperar o tempo certo de todas as coisas, porque tudo tem um preparo, né? A nossa vida toda nós estamos nos preparando para algo. Então, se nós não nos preparamos e se nós não estamos prontos para receber aquilo que realmente é do nosso direito, muitas vezes isso se torna uma arma nas nossas mãos. Amém? E eu queria que tu abrisse também em Jeremias 19:1. Aleluia. Então, glória a Deus, irmão. Me ajuda aí, porque meu chapéu, hoje foi tremenda coisa, cara. Não consegui almoçar direito, tava numa pressão. E até tinha mandado pro pastor ali que eu não queria mais. Eu falei: pastor, eu não consigo, não estou pronto para isso. Mas o pastor falou: tu está pronto sim, porque foi Deus que falou comigo. Então foi Deus que te mandou ir lá.
E sabe que tudo que é novo pra gente nos dá medo. E eu acho que eu fui começar a fazer aqui o esboço, era umas 4 horas. Peguei e fechei, pai, eu preciso orar. E eu fui lá no quarto, dobrei meu joelho e me quebrantei, porque eu falei, pai, eu não consigo falar. Eu tenho essa dificuldade desde a escola, que eu não consegui me expressar perto de muitas pessoas. Eu nunca quis estar evidente, nunca quis que as pessoas me vissem. E aí o Senhor nos surpreende, me dá um chamado de ministrar o louvor no púlpito. Então não tem como fugir. Quando o Senhor te chama para algo, meu irmão, tu tá pego. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas o Senhor vai lá e vai estar te chamando, vai estar te pegando, te incomodando. Amém? Então eu creio que foi o Senhor que me deu forças para estar aqui, né? Que é Ele que nos dá força. E até eu esqueci de dar o testemunho, vou aproveitar e dar agora, que eu tô com a bênção nos pés aqui. Meu testemunho é que eu ganhei um tênis, né? Um irmão ofertou na minha vida. E esse é mais um testemunho dos cuidados do pai, porque eu estava precisando mesmo. Simplesmente não é eu quero um tênis, não, eu precisava. Eu poderia comprar, poderia, mas eu falei com Deus, pai, eu quero viver esse sobrenatural de dependência tua. Porque eu creio que, como um pai, Ele quer também dar as coisas que nós desejamos. Então, eu tinha sonhado que tinha ganhado um tênis de outro, só que era de outro irmão, né? E aí, segunda-feira, quando teve a escola de ministérios, eu cheguei aqui e o irmão, ele sabia que eu estava querendo comprar um tênis e ele pediu, Zando, chegou a comprar o tênis lá, assim? Eu falei, não, mano. Aí ele falou, tá, então Deus tocou no meu coração de te dar esse tênis aqui. E aí, tô com a benção aqui para acrescentar tua fé. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, peguei o versículo errado. Amém? Mas eu sei o versículo. Vai falar que o coração do homem é enganoso. Eu acho que eu acabei pegando errado aqui. Mas amém? Então, voltando para a história do filho pródigo, foi o que aconteceu com ele. O coração dele estava enganoso. Ele acabou se deixando levar pelos prazeres e pelos seus desejos. Amém? Então, uma das lições também que eu aprendo, e o que acontece quando nós não estamos prontos para receber algo de Deus. Saindo da casa do pai, ele saiu da comunhão do pai. Ele já não tinha mais a família dele. Ele simplesmente pegou aquilo que era do seu direito e foi embora. Ali, ó. Meu Deus, tá bem certinho mesmo, 19, Amém. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Era esse o versículo aí que eu queria citar. Obrigado, irmã. Amém. Então, ele saiu da comunhão do pai, e pelos prazeres dele, ele não teve mais o relacionamento, não teve mais a intimidade com o pai dele. E saindo da casa do pai, ele saiu da proteção. Porque como não era o momento certo dele sair ainda, significa que ele precisava do pai com ele. E trazendo para os dias de hoje, para a igreja, para o tempo de hoje, muitas das pessoas saem da comunhão do pai para viver os seus prazeres lá fora. Muitas das pessoas escolhem viver os seus prazeres do que está com a comunhão do pai. E saindo da casa do pai, saindo da cobertura do pai, você está totalmente desprotegido. E aí lá fora, meu irmão, a gente sabe que a coisa está pesada. Lá tem malícia, maldade, pecados que só querem estragar a nossa vida. Amém? Amém. Essa era uma das lições. A segunda lição: tudo o que temos longe do Pai, uma hora acaba. E havendo ele, Lucas 11:14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Olha só o que o coração enganoso do homem faz com que ele se torne de príncipe. Ele saiu ao mendigo, porque quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo.
não faltava comida, não faltava amor, não faltava lazer, ele tinha tudo. E então ele se deixou levar pelos seus prazeres, se deixou levar pelo seu coração e acabou caindo em uma terra onde ele não tinha ninguém. E se juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Aqui mostra que ele acabou se tornando um escravo. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Ou seja, ele se tornou ninguém. Não era mais conhecido, ninguém sabia o nome dele, não sabia nem quem era o pai, nem o parente. Não queriam saber nada dele. Simplesmente falaram para ele, pega essas coisas aqui e leva para os porcos. Ou seja, no mundo ali, o que as pessoas mais querem é te colocar nos lugares de podridão. Quando você sai da casa do pai, você acaba caindo em lugares de podridão. E aonde aqui você tinha comunhão com ele, você era príncipe, rei, você lá fora acaba se tornando um escravo de Satanás. Amém? Essa é a lição que a gente tem que levar para a nossa vida. E por uma escolha equivocada, sem consultar ao Pai. Então isso tudo aconteceu quando nós não deixamos que Deus rege a nossa vida, quando nós não consultamos a Deus, quando nós pegamos simplesmente pelos nossos prazeres, tomamos as nossas escolhas, quando nós não deixamos que os pastores, que líderes regem, comandam, nos orientam, a gente acaba tomando algumas escolhas, que foi o que esse filho tomou. Ele não pediu um conselho para o pai. Pai, o que tu acha de eu pegar as minhas coisas e ir embora? Ele não pediu nada para o pai. Simplesmente ele pegou, virou as costas e foi embora. Aleluia. Abre para nós em Mateus 6, 19 e 21. Está certo. E não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Essa é mais uma da lição que nós aprendemos, que a bênção fora do tempo, ela se torna uma maldição. Aquilo que era para ser vida para ele, acabou trazendo até quase a morte. A bênção antes do tempo, ela se torna uma maldição nas nossas vidas. Aquela herança, tudo que ele tinha era a bênção, era algo que ele ia usar para a vida dele de um jeito bom. Porém, da forma errada, aquilo lá acabou se tornando uma maldição para ele. Porque no momento em que ele pegou seus bens e começou a usar, aquilo trouxe para ele o quê? Uma podridão, uma maldição, aonde ele sai da comunhão, aonde ele estava perdendo até a identidade de filho e tornando escravo. Então é isso que nós temos que ter o cuidado. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção e nós queremos a bênção. Muitas vezes nós até saímos da comunhão do Pai porque nós não recebemos a bênção. Nós viemos na igreja, buscamos o Pai, buscamos algo, e quando começa a demorar para nós ganhar a bênção, a gente simplesmente pega e sai. Mas isso ali era o preparo, era Deus preparando, porque não era o tempo de receber. Porque tem coisas que se Deus dá agora e você não está preparado, como o filho pródigo, você simplesmente pega os seus bens, pega aquilo que Deus deu e se manda, vai embora, usufruir lá no mundo. E Deus sabe isso. Então por isso que tem que ter um preparo, tem que ter um momento, um aprendizado. Em tudo na nossa vida é assim, tem um preparo. O filho, ele até estava fazendo a coisa certa, só que da forma errada. A herança era dele, só que a forma como ele pegou foi errada. É isso que nós temos que ter cuidado. Temos que fazer as coisas certas da forma certa, não simplesmente fazer as coisas pelo nosso mero prazer, porque a gente acha que vai dar certo, porque lá na frente nós vamos quebrar a cara, assim como ele quebrou. Amém.